Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que sintamos aqui todos envolvidos e amparados pelo amor de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos. Que também estejamos abertos às inspirações de nossos benfeitores, que certamente hão de nos trazer as respostas, os recursos de que carecemos para seguirmos à frente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito, é a nossa primeira vez aqui em Nova Granada, e agradecendo já também pelo carinho com que fomos recebidos, esperando poder retribuí-lo na forma de reflexões que sejam úteis. E nesta noite nós vamos conversar sobre uma virtude muito importante, mas nem sempre tão bem considerada ou comentada em nossos círculos espiritistas. Talvez até falemos dela de outras maneiras, com outros nomes, mas creio vale nos aprofundarmos um pouco nessa, que é uma das chamadas virtudes cardeais. Virtudes essas propostas lá por Platão, depois desenvolvidas por Aristóteles, absorvidas também pelo cristianismo. Virtudes cardeais porque seriam as 4 virtudes fundamentais das quais derivam todas as demais. Nós temos a virtude da prudência, ou também sabedoria, a depender da tradução que se utilize. Nós temos a virtude da fortaleza, a virtude da justiça, e temos a virtude sobre a qual nos debruçaremos nesta noite, que é a virtude da temperança. Dessas 4 virtudes cardinais ou cardeais, se derivam todas as demais virtudes que nos cabe desenvolver. Lembrando que, na doutrina espírita, este será um tema muito presente, a reflexão sobre as paixões e as virtudes, ou os vícios e as virtudes. Evoluir, progredir espiritualmente, angariar mais felicidade, mais plenitude em nós, não é senão superar os nossos vícios, equilibrar, superar as nossas paixões e com isso construir mais virtude, que é o bom hábito adquirido, que é o modo de proceder em conformidade com a lei divina em todas as suas expressões. É isso que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Por exemplo, que a felicidade do espírito é inerente ao seu grau de aperfeiçoamento. Portanto, quanto mais virtude, mais felicidade. Quanto menos vícios, mais felicidade. Portanto, absolutamente importante refletirmos sobre como vencer os vícios, convertendo-os cada vez mais em virtude. O nosso modo de proceder estando cada vez mais alinhado às virtudes. E como nós dizíamos, embora sejam virtudes trabalhadas antes no contexto da filosofia grega, foram depois absorvidas pelo cristianismo, essas 4 virtudes cardeais, às quais vieram se juntar as chamadas virtudes teologais, as outras 3 virtudes fundamentais que encontramos, por exemplo, registradas na carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, lá nos últimos versículos, quando ele trata dessas 3 virtudes máximas: fé, esperança e caridade. Temos assim as 7 virtudes em oposição aos 7 vícios, aos 7, entre aspas, pecados capitais, que não são senão maneiras de definir, catalogar desvios nossos da lei divina. Então vamos falar hoje sobre essa virtude da temperança, que do latim temperare tem a ver, na sua origem etimológica, com essa capacidade de encontrar a justa medida das coisas. Se a gente analisa o verbo temperare, de onde vem esse nome no latim, nós vamos encontrar ali algumas possíveis traduções como sendo regular, equilibrar, misturar na justa medida. Daí o verbo que temos no português, temperar. O que é temperar?
é encontrar a justa medida daquele elemento que adicionamos à comida, o tempero. Então, quando nós temperamos adequadamente a comida, nós estamos seguindo esse mesmo princípio da virtude da temperança, o que já nos ajuda a entender melhor o que seria ela, a sua proposta. Então, ela vem dessa definição que aqui nós vamos recortar para nós, definir para nós como sendo a busca da justa medida das coisas. No contexto da definição mais filosófica, ela em geral está associada a essa busca pelo equilíbrio no proceder, nas atitudes, o equilíbrio, por exemplo, em relação às paixões, aos impulsos, aos prazeres materiais, ou seja, moderar-se, governar-se, ter autocontrole, não sair do equilíbrio. De modo que a palavrinha moderação é, em geral, um bom sinônimo para a palavra temperança. Também a palavra sobriedade. Às vezes vamos encontrar essas palavras no contexto do Evangelho, nas epístolas de Paulo, por exemplo, ao fazer uma referência a essa virtude da temperança, ser sóbrio, ter moderação. Em geral, num contexto mais associado aos prazeres sensoriais, aos apetites materiais. Mas aqui a gente vai estender um pouquinho a definição da temperança para também a pensarmos no contexto das nossas relações. Em tudo que fazemos, como lidamos com as pessoas, com as coisas, com as circunstâncias, sempre buscando um equilíbrio, sempre buscando um autocontrole, sempre buscando governar as nossas paixões ao invés de sermos por elas governados. É esse o sentido, portanto, que nós vamos aqui trazer na reflexão em torno dessa palavrinha, a temperança. Aproximando-a, talvez, dessa outra virtude que é muito importante, das virtudes cardeais, que é a virtude da prudência ou da sabedoria, que significaria esse saber discernir a melhor maneira de proceder em cada circunstância. A virtude da prudência ou da sabedoria é isso, saber ou discernir como melhor agir e encontrar os meios de fazê-lo em cada circunstância. Mas para isso nós precisamos também dessa temperança, que é o encontrar a justa medida, o ser capaz de fazê-lo. E nós vamos refletir sobre essa virtude partindo de um versículo do Evangelho. Como dizíamos, foram virtudes antes estabelecidas pela filosofia grega, mas o cristianismo, ele bebe muito dessa fonte da filosofia grega. O próprio apóstolo Paulo, como sabemos, tinha essa formação tanto na filosofia grega, quanto na tradição judaica e depois, claro, nos ensinamentos de Jesus. De modo que ele foi um dos que fez essa ponte entre a filosofia grega e o pensamento do Cristo. Mais tarde, viriam outros grandes nomes que dariam sequência a esse trabalho, por exemplo, Santo Agostinho. Mais tarde teríamos Tomás de Aquino, entre outros grandes nomes do pensamento cristão, que fizeram essa ponte, porque em verdade a lei divina é uma só. E, independentemente de onde ela tenha surgido, quais tenham sido seus emissários, existem os pontos de contato nessa convergência da verdade. Então Paulo ele também vai tratar desse assunto. E nós vamos lá pensar um versículo seu, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, para podermos refletir então sobre essa virtude e a sua importância em nossas vidas. Neste versículo, Paulo vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então vamos tentar contextualizar melhor a frase de Paulo. Qual era o objetivo das suas epístolas? Eram elas direcionadas às comunidades que ele havia fundado ou pelas quais ele havia passado, ou estava se propondo a ir. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos é enviada para uma igreja que ele não fundou, mas que ele almejava visitar. Então ele ainda não havia estado lá, mas já manda uma epístola, porque já era uma figura de referência no cristianismo naqueles tempos, manda essa epístola trazendo ali algumas considerações, algumas respostas, algumas orientações
em relação aos desafios daquela igreja em Roma. Mas, no caso de outras epístolas, ele as direcionava para igrejas por ele fundadas, com as quais ele já havia tido contato, com as pessoas daquele local, com aquela comunidade. E aí, ao saber também dos desafios, dos problemas pelos quais as pessoas ali passavam, ele escrevia essas cartas com orientações inspiradíssimas de como proceder em nossa vivência cristã. Um dos maiores méritos do apóstolo Paulo é justamente esse. É tornar o cristianismo mais palpável para nós, mais acessível. É tirá-lo apenas daquele plano quase que da utopia, sabe? Do ideal, intangível, inalcançável, e trazer isso para o contexto da prática. Em outras palavras, como que a gente consegue pôr as lições de Jesus em prática na vivência em comunidade? É isso que Paulo vai tratar fundamentalmente nas suas cartas. Como tornar a mensagem do Cristo, de fato, um manual de proceder, de vivência em nosso esforço comum. É isso que ele vai desenvolver nas suas epístolas. Então ele vai tentar traduzir as lições de Jesus ante os desafios da convivência humana. Ao ler as cartas de Paulo, nós vamos ver como aquelas primeiras comunidades tinham também os seus desafios, como os temos hoje em nossa vivência espírita, em nossas casas espíritas. Então, problemas de divergência de ideias, problemas de vaidades, de orgulho em relação a essa ou aquela tarefa, em relação a essa ou aquela faculdade, intrigas, comentários menos felizes, uma série de questões nós vamos podendo acessar ali nas suas epístolas. Tendo isso em vista, a gente consegue entender melhor o contexto dessa fala de Paulo. Ele está instruindo as pessoas a como lidarem com a multiplicidade de caracteres, de espíritos que encontrariam naquelas comunidades. Como ainda hoje no mundo. Nós vamos encontrar espíritos já mais gabaritados, em termos de conhecimento, em termos de virtude, como vamos encontrar espíritos mais próximos de nós, numa mesma faixa ali de buscas, de horizontes mentais, sentimentais, como vamos encontrar determinados espíritos que ainda estão aquém em alguns aspectos. Porque na Terra encontramos espíritos de diferentes condições. Embora estejamos mais ou menos no mesmo patamar, quando temos uma visão panorâmica, encontramos inúmeras gradações. Vamos encontrar, portanto, espíritos de todos os tipos em nossa convivência diária, seja na rua, num ambiente qualquer da sociedade, seja na própria casa espírita. Então é para isso que Paulo está prevenindo aqueles a quem orientava. Olha, vocês vão encontrar pessoas de todo tipo. Então você vai precisar aprender a moderar as suas palavras, a pensar melhor as suas falas, as suas respostas, de modo a atender às necessidades evolutivas de cada um. A maneira pela qual você procede para com um pode não ser a mais adequada em relação ao outro. A maneira pela qual você aborda uma determinada criatura pode ser excessiva para uma outra, como pode ser muito frágil, limitada em relação a uma outra. Então olha como vai ganhando todo um novo contorno a sua orientação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O convém aqui não é no sentido de conveniência pessoal, interesses pessoais, não. É como convém perante a lei divina, perante a consciência. Qual a melhor maneira de falar com essa pessoa, de proceder com ela, no intuito de ampará-la de fato, de ajudá-la na senda do progresso. É isso que ele está falando, porque foi algo que ele mesmo precisou desenvolver. Ele, Paulo, ao longo da sua jornada, foi precisando vencer muito daquela impulsividade,
daquela falta de moderação que ele trazia no início, porque ele era muito impulsivo, às vezes explosivo, né? Um caráter assim meio vigoroso demais em determinadas condições, mas ele foi aprendendo no tempo, no trato com as criaturas, junto aos outros discípulos de Jesus, que era preciso ponderar melhor, era preciso ser mais moderado em determinadas condições, era preciso mais temperança. Por isso ele coloca esse detalhe, que é justamente o ponto de partida da nossa reflexão, que a vossa palavra seja temperada com sal. Olha que maravilha essa imagem. Nós precisamos, em nossas relações, sejam elas quais forem, com quem for, encontrar a justa medida do tempero para cada criatura, para cada coração. E isso é temperança. Essa é a virtude da qual estamos falando hoje. Porque Emmanuel, ele vai comentar esse versículo do apóstolo Paulo no livro Pão Nosso, capítulo de número 77. Ele comenta, né? Colossenses 4, 6. E dessa mensagem de Emmanuel, nós vamos destacar um parágrafo apenas, que julgamos ser a alma da reflexão. O ponto ali, o aspecto mais importante. Porque Emmanuel diz assim: toda resposta em assunto difícil é remédio. Não necessariamente em uma resposta. Podemos pensar em qualquer fala. Toda fala, também toda atitude junto a uma pessoa, pode ser para ela um remédio ou um fel, vinagre, um veneno. A depender do que eu oferto, do sentimento que está envolvido, da vibração, da intenção, eu posso estar ofertando àquela criatura remédio, recurso salvador e curativo, como eu posso estar ofertando a ela veneno, ou algo corrosivo, destrutivo. Todos nós sabemos aqui o valor destrutivo de algumas palavras, em determinados contextos. Nós sabemos o impacto que as palavras podem ter. Se elas podem ter um impacto tão destrutivo em algumas circunstâncias, também podem ter um impacto imensamente positivo em outras, desde que saibamos refletir nas palavras emitidas. Então isso vale para muitas dimensões da nossa vida, não só no ato de responder, no ato de falar em si. Na maneira de agir, nós podemos estar ofertando algo que cure, que eduque, que liberte, como poderemos estar ofertando algo que destrua, comprometa, adoeça a pessoa. Então, lembrando uma frase de André Luiz, que vem bem a calhar aqui, ele diz: todos somos parte integrante da farmácia do próximo. Isso já dá muito o que pensar acerca de nossas relações. Tenho sido, na vida do próximo, de fato uma farmácia? Ou antes tenho sido uma expressão de um elemento corrosivo ou que adoece? Então é isso que Emmanuel diz: toda resposta em assunto difícil é remédio. Mas ele continua: é imprescindível, portanto, considerar a dosagem, com vista aos efeitos. Já que é remédio, eu preciso analisar a dosagem, porque nós sabemos, um remédio em dosagem excessiva mais prejudica do que ajuda. Da mesma forma, um remédio numa dosagem que não chega a ser suficiente também não tem efeito, também compromete. Então, o remédio, ele pede dosagem adequada. Por isso que a gente busca, né, um médico que ele sabe a dosagem adequada, de acordo com a idade, de acordo com a condição física da criatura. Mas aqui nós estamos falando de um remédio espiritual. Então, eu preciso conhecer a condição da criatura para adequar a dosagem. Então, olha a maneira interessante pela qual o Emmanuel vai tratando esse assunto, né? Essa busca da justa medida dentro daquela
definição que nós trouxemos no início acerca da temperança. Ele diz assim: cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. Aqui Emmanuel vai recorrer a um conceito lá da homeopatia. Quem já teve contato com a homeopatia, dinamização é o quanto você diluiu aquele princípio ativo de acordo com a necessidade da criatura. Então eu tenho as diferentes dinamizações, né, na homeopatia. Então o que o Emmanuel está falando, olha, toda vez que a gente vai falar para alguém, com alguém, dar uma orientação, se dirigir a uma pessoa, nós precisamos analisar com muito cuidado a dinamização, a medida do que a gente está colocando ali, o quanto a gente está diluindo, por exemplo, a expressão da verdade, quanto a gente está colocando ali da medida da ternura, porque eu preciso encontrar a medida adequada de cada um desses elementos. Então, cada criatura tolerará determinada dinamização com benefício, porque se eu errar nessa dinamização, aquilo que poderia ser um benefício para outras, para aquela pessoa pode ser um malefício. E aí ele continua dizendo: as próprias soluções do amor e da verdade não devem ser administradas sem esse critério. Então, qual de nós aqui duvida que o amor é algo positivo? Qual de nós aqui questiona-se se a verdade é algo positivo? Creio que para todos nós, amor e verdade são coisas boas, certo? Mas boas na certa medida. Kardec faz uma pergunta assim aos Espíritos: por que toda a revelação divina não foi feita de uma vez? Está lá no Livro dos Espíritos. Eles respondem: porque a verdade é como a luz, é preciso graduá-la. Uma manifestação muito excessiva de luz cega ao invés de trazer visão. Então a verdade é algo absolutamente positivo, mas a própria sabedoria divina nos ensina que ela vai sendo graduada ao longo dos séculos, dos milênios, conforme as possibilidades da humanidade, cada um de nós, em lidar com ela. Então não há dúvidas que a verdade é algo bom, na justa medida. A mesma coisa para o amor. O amor fora do equilíbrio adequado, sem a temperança, também costuma desviar-se, deturpa-se. Um exemplo para ilustrar. Há um caso que está no livro Missionários da Luz, capítulo de número 12. André Luiz preparava-se ali, ou acompanhava, melhor dizendo, né, a reencarnação de Segismundo. Então ele estava lá naquele ministério responsável pelas reencarnações, e ali ele tem um contato com um caso interessante, que era o caso de Anacleta. Anacleta era uma mãe que preparava-se para reencarnar, reencontrando nessa futura existência os 4 filhos da existência anterior, que estavam, naquele momento, em condições lamentáveis no mundo espiritual. Por quê? Aí o André Luiz vai conversar com ela e conhece melhor o caso. Anacleta havia sido uma mãe que, na própria descrição lá do livro, havia se perdido pelos excessos de meiguice desarrazoada. Em outras palavras, ternura demais sem a firmeza educativa quando necessário. Então, não orientou, não trouxe alguns nãos necessários ao processo educativo, era muito condescendente com os desvios dos filhos, a tal ponto que, à medida que eles foram crescendo, entraram na juventude, né, na fase adulta, e aí se perderam pelos excessos, porque faltou aquela disciplina, aquela firmeza educativa que molda o caráter. Como sempre eram, digamos assim, aliviados em seus desvios, em seus excessos, em seus vícios, quando chegaram a lidar com as tentações da vida, não tinham aquela firmeza para superar as paixões, as tentações,
e se perderam os 4. Estava agora Anacleto no mundo espiritual, a lamentar-se dessa última existência, preparando-se para uma nova, onde seria mais uma vez chamada a educar aqueles 4 espíritos, dessa vez ajustando a medida do amor excessivo, do amor que não está de mãos dadas com a tarefa educativa. A ternura demasiada, a meiguice desarrazoada, como diz André Luiz no texto, costuma perder-se e perder outras criaturas. É isso que Emmanuel está falando aqui. As próprias soluções do amor e da verdade não podem ser administradas sem esse critério. Qual o critério? Dosagem adequada. Porque, continua ele, concluindo esse parágrafo, aplicada em proporções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Se eu sou, a pretexto de ser verdadeiro, franco excessivamente, ríspido, áspero, aquela verdade que poderia ter um benefício se transmitida de maneira mais sutil, mais amena, mais graduada, aquela verdade pode destruir ali todo um trabalho, toda uma esperança, todo um estímulo. Diria Emmanuel, a verdade é tal como um diamante, mas se eu lançar esse diamante à face de alguém, ele machuca, ele fere ao invés de ajudar. Então a verdade administrada em dosagem inadequada pode destruir, como o amor costuma perder, se fora da dosagem adequada. É o caso que citamos aqui da Anacleto. Excesso de amor sem compromisso educativo, sem a firmeza quando necessário, acabou resultando no descaminho de seus 4 filhos, gerando todas aquelas dores, aquelas lágrimas a serem reajustadas. Por isso o Chico falava, né? Para a gente encontrar a justa medida de quantas gotas de verdade em quantos litros de amor. Aprender essa medida, meus amigos, é temperança. É uma virtude que pede de nós sensibilidade, experiência de vida, acima de tudo, inspiração, conexão com o mais alto, porque na maioria das vezes em nossa vida nós não alcançamos todo o cenário. Nós não conseguimos penetrar no âmago da criatura para saber exatamente em que ponto ela está, em que condição ela está. Claro, à medida que eu vou convivendo com ela, eu vou fazendo uma leitura mais adequada, né? Especialmente no âmbito familiar. Mas, se a gente está sintonizado com o alto, o que nós não alcançamos, o alto nos ajuda a entender. Então você sente aquela intuição, olha, essa pessoa, aqui a gente precisa um pouquinho mais de dose de verdade, nesses litros de amor. Mas se eu colocar essa mesma dose de verdade para aquela outra pessoa, pode ser prejudicial. Ah não, nesse caso aqui, a gente precisa de menos litros de amor e um pouquinho mais da dose de verdade para ficar na medida adequada. Porque senão pode descambar para um descaminho. Como alcançar isso? Experiência de vida, conhecimento da natureza humana, sensibilidade, ou seja, sentimento realmente renovado, né? De modo que a espiritualidade possa lhe lançar as bases da nossa atuação, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos falar, por meio dessa conexão mais refinada que o Espírito, no esforço de vivência e transformação, vai estabelecendo com seus benfeitores. É isso, portanto, que está por detrás dessa virtude tão importante, a da temperança. Saber o tempero adequado para cada circunstância e diante de cada pessoa. Para essa pessoa, o sal demais pode comprometer. Para aquela pessoa, essa mesma medida é sal de menos. Então, encontrar o sal, o tempero adequado, é isso de que Paulo nos falava. E é algo que ele mesmo foi aprendendo ao longo da vida. Porque nós sabemos, quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, como ele era antes, Saulo de Tarso. Muito explosivo, muito impulsivo, às vezes muito rude, muito áspero.
mas o Senhor foi colocando junto de seus passos outros corações que foram ensinando a ele essa virtude. E é interessante que esse registro esteja numa epístola de Paulo, porque é como se fosse uma anotação dele, é como se fosse ali um registro dele indicando, olha, eu também precisei aprender a encontrar esse tempero adequado, porque antes eu não sabia. Mas eu fui aprendendo, por exemplo, com Pedro. Eu fui aprendendo, por exemplo, com aqueles com os quais antes eu tinha uma relação assim de desprezo, porque não via ali sabedoria. Os apóstolos galileus que não tinham nem de longe a mesma formação intelectual com ele, mas que foram para ele professores fundamentais de virtudes como essa, a temperança. Há um caso bonito, né, que está registrado para nós no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo estava se preparando para ir à cidade de Roma pela primeira vez, ele estava em Corinto, ele escreve a sua epístola aos Romanos, pede que uma emissária leve essa carta, e ele já estava com tudo pronto para partir. Quando chega lá na igreja de Corinto, alguém vindo de Jerusalém. Era um emissário de Tiago, aquele com o qual Paulo teve certas desavenças ao longo do caminho. E Tiago solicitava auxílio. Os desafios lá na igreja de Jerusalém, na casa do caminho, eram muito difíceis. Ele estava sozinho, Pedro já não estava mais em Jerusalém, já estava em outras localidades, levando o evangelho. Então ele solicita auxílio a Paulo, que, por ter vivido muito em Jerusalém, por ter convivido muito com os fariseus, conhecia muito bem o ambiente, sabia como lidar com os fariseus, com aquele contexto. E Paulo, né, tinha ainda certas desavenças, tinha um certo fermentozinho em relação a Tiago. E ele pensa, antes de tudo, mas ele vem me pedir esse auxílio justamente agora, né, que estou indo realizar um dos meus grandes anseios, que é levar a mensagem do Evangelho a Roma. Mas ele já tinha muita experiência, já tinha mais de 20 anos de tarefa, e ele ali modera o seu impulso inicial, ou seja, denota que já havia desenvolvido algo dessa temperança, desse autocontrole, e não dá a resposta impulsiva, que talvez fosse o não. Ele contém-se, pede um tempo, vai para o interior da igreja, faz uma oração e abre um pergaminho do Evangelho. Surge então o versículo: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Paulo fecha o pergaminho, volta ao emissário e diz: nós partimos em breve para Jerusalém. Porque ele já sabia colocar a vontade do Cristo acima de seus caprichos pessoais. Isso também é temperança, saber moderar os seus impulsos, governá-los, dominá-los, as suas paixões, para colocar acima disso o ideal do Cristo, o compromisso com a consciência, com o Evangelho. Então eles partem, vão para Jerusalém, chegam até lá, vencendo os percalços do caminho, e ali Paulo reencontra-se, depois de alguns anos, com Tiago. E eles têm um diálogo longo e muito belo, porque ali eles como que selam, não vou dizer as pazes, porque nunca chegaram a estar de mal, ressentidos um em relação ao outro. Tinham divergências, mas ali já mais maduros e mais temperantes, eles conseguiram ter um diálogo muito amistoso e muito produtivo. A tal ponto que Paulo, em determinado momento do diálogo, à medida que ele ouvia os argumentos de Tiago, né, porque ele havia procedido daquela maneira, por que das divergências de visão entre eles, Tiago sempre esteve muito vinculado, né, ao judaísmo, e com isso ele tinha uma importância para a manutenção da casa do caminho, caso contrário, ela seria fechada em decorrência das perseguições. Paulo vai ouvindo tudo aquilo, ele que desenvolvia um trabalho mais junto aos gentios, né, aqueles que não eram judeus, então eles estavam meio que em espectros opostos da tarefa. Paulo vai compreendendo melhor Tiago, e aí ele chega à seguinte conclusão: que aqueles galileus eram muito mais sábios do que os mais cultos rabinos de Jerusalém.
Porque aqueles homens, vindos das choupanas de pesca, aparentemente rústicos, agora ele, Paulo, conseguia admirá-los, porque vindos daqueles contextos, conseguiam em Jerusalém inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar, quando oportuno, aliando a experiência da vida, uma enorme expressão de bondade, renúncia e afeição do Divino Mestre. Então ele, Paulo, que vinha de escolas famosas de formação intelectual, estudou com mestres de Atenas, de Alexandria, muito certamente ouviu falar dessas virtudes, temperança, prudência, justiça, fortaleza, né? Que eram virtudes clássicas da filosofia grega. Ele que vinha dessas escolas, que teve sempre a inspiração na mocidade de um Gamaliel, ele agora conseguia admirar aquela sabedoria daqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que davam lições imensas de virtude, especialmente essa virtude do equilíbrio, da moderação, da temperança, conseguindo vitórias que conhecimento algum conseguia. Porque a experiência da vida reuniam também a bondade, a renúncia do Divino Mestre. E Emmanuel conclui no seu registro a respeito desse momento experienciado ali por Paulo. Agora, compreendia que a vida pede muito mais compreensão do que conhecimento. E o que é a temperança, gente? É compreender mais do que apenas saber. Nós sabemos que o Evangelho é isso, é aquilo, que a doutrina espírita é isso ou aquilo. Mas eu preciso compreender como chegar àquele coração, transmitir a mensagem na medida adequada para aquele coração, no nível de compreensão em que ele está. Porque se eu quiser abordar o Evangelho da perspectiva do Cristo para um coração que está aqui, talvez ele não captará nada ainda dessa dimensão do Evangelho que o Cristo já alcança, ou que nós já alcançamos nos esforços de vivência, de conhecimento. Eu preciso compreender a criatura para adequar a transmissão, sem, claro, abrir mão dos princípios fundamentais, mas adequar a transmissão daquilo àquele coração. Então ele, Paulo, vinha de uma prestigiosa formação intelectual, mas ele às vezes não conseguia as vitórias que aqueles homens simples conseguiam. Por quê? Porque sabiam ter temperança, porque sabiam compreender. Um exemplo clássico é o exemplo de Pedro. Por que Pedro foi escolhido por Jesus para ser o pilar fundamental do cristianismo nascente? Porque uma das principais virtudes de Pedro, depois da sua transformação, era justamente a moderação, o espírito conciliador, a compreensão de cada criatura. Quando Paulo e Tiago tiveram as suas desavenças, o que levou à primeira reunião, chamado Concílio de Jerusalém, entre os discípulos e os apóstolos, quem conseguiu intermediar o equilíbrio, a conciliação? Pedro. Paulo queria puxar muito para um lado, Tiago puxar muito para o outro. Pedro falou, vamos encontrar um consenso aqui no meio? Então isso foi marcando a vida de Paulo. Por meio dessa convivência, ele foi entendendo a importância disso, de saber dosar as coisas, encontrar um equilíbrio, ter essa devida ponderação, moderação em relação a como agimos com cada pessoa. Porque aquela reunião, o Concílio de Jerusalém, foi chamada, foi estabelecida em que contexto, em que circunstância? Pedro estava na igreja de Antioquia. Ele foi chamado até lá por Paulo, porque a igreja estava, digamos, dividida. Lá tínhamos majoritariamente os gentios, que eram pessoas de outros povos que haviam se convertido à mensagem do Cristo,
Mas chegaram ali alguns emissários de Jerusalém, sobretudo, que eram os chamados judaizantes, que queriam imprimir determinadas práticas estranhas a esses povos, que eram práticas judaicas, dizendo, olha, só quem fizer isso será considerado cristão. E Paulo batia o pé dizendo que não. O mais importante era a renovação íntima, mais importante do que a circuncisão, do que observar o sábado, do que os rituais de limpeza, era a renovação íntima. E aí isso criava um conflito. Mas como Pedro era muito conciliador, ele foi chamado por Paulo para fazer a ponte e equilibrar de novo aquela comunidade. E assim ele vinha fazendo, enquanto estava lá, até que chegaram emissários de Tiago. E aí Pedro começou a proceder de maneira diferente. Pedro ficou mais reticente em relação aos gentios, até que um dia, Paulo, ainda não tão temperante, sobe à tribuna e aponta os equívocos de Pedro, na frente de toda a igreja. Aí virou um caos. Barnabé começa a chorar, os judaizantes ficaram alvoroçados com aquela audácia de Paulo de questionar a Simão Pedro. Os gentios ficaram na expectativa de que aquela questão pudesse ser resolvida. E aí todo mundo esperando como Pedro responderia. Da resposta de Pedro, gente, dependia o futuro da mensagem cristã no mundo. Pedro em silêncio. Pedro temperando a resposta. Pedro calculando a melhor maneira de proceder, buscando o equilíbrio. Ele pede inspiração a Jesus, porque ele sentia, ele intuía que eu preciso agir com muita temperança, senão eu posso pender para um lado, pender para o outro e com isso rachar a nossa comunidade. E então, na sua mente, na sua tela mental, ele vê projetada a imagem da cruz. E ele nota que a cruz ela era composta por duas hastes retas, uma delas dividindo a outra exatamente no meio. Qual era a mensagem do Cristo? Pedro, equilíbrio. Tempera, não pende para um lado nem para o outro, no meio, temperança. Todo mundo então esperando, qual a resposta de Pedro? Se ele responde impulsivamente, imagina só, se ele se ergue e fala para Paulo, quem é você para falar assim de mim? Mas como Pedro procede? Ele se ergue e diz assim, eu reconheço aqui os meus erros, peço perdão, peço compreensão para os meus equívocos, peço que cada um possa fazer também essa análise pessoal de sua postura e peço a Paulo que proceda ao comentário do Evangelho da noite. Então olha a grandiosidade do gesto de Pedro, ele não deixa se levar por qualquer expressão de amor próprio, de orgulho ferido, não pende para um lado nem para o outro, não exalta a postura de Paulo, nem a de Tiago, fica num caminho do equilíbrio, dá uma resposta que ameniza a situação e convida ao estudo do Evangelho, convidando a cada um também a fazer uma análise própria de sua conduta. Diz Emmanuel, no livro Paulo Estevão, com essa resposta, Pedro salvou o cristianismo, porque foi uma resposta com a justa medida do sal. Ele convidou a cada um para analisar a si próprio, não desconsiderou a questão, que seria resolvida mais tarde nessa reunião que ele convocaria, do Concílio de Jerusalém, e também não pendeu nem para um lado nem para o outro, ficou na justa medida, e com isso salvou o cristianismo. Então, Paulo, foi aprendendo com aqueles homens simples, mas que conseguiam ter essa sensibilidade no trato humano, ele foi aprendendo a como ter esse espírito de moderação, a como temperar as suas falas, as suas respostas, entendendo como convém responder a cada um. Isso é temperança. Ele foi aprendendo com Pedro, depois com Tiago, aprendendo a admirar essa virtude. E por isso, talvez ele tenha feito esse registro. Olha, foi algo que eu fui aprendendo no caminho. Que vocês saibam também, aprendam também a temperar a palavra de vocês com sal, a encontrar a justa medida. Mas para isso, só no esforço de vivência, só no esforço de convivência,
que vai nos dando experiência e que vai alargando também, à medida que vamos nos aplicando o Evangelho, a nossa capacidade intuitiva e de percepção de cada circunstância e de cada pessoa. Porque muitos séculos mais tarde, Kardec nos falaria a respeito da educação, que é a finalidade última da doutrina espírita. Estamos na doutrina espírita para aprendermos a nos educar e para, de alguma maneira, contribuirmos para a educação do próximo. No fundo, tanto o Evangelho quanto a doutrina espírita são propostas de educação. Mas é interessante ver como Kardec define a educação. Se a gente vai ao Livro dos Espíritos, questão 917, eles tratam ali do egoísmo. Mas no comentário à questão e à resposta dos Espíritos, Kardec trata do antídoto ao egoísmo, que é a educação. E ele fala assim, olha, não acreditemos que a educação ela seja meramente um fruto do conhecimento, dos livros, das aquisições intelectuais, que é o que Paulo aprendeu lá, quando observava aqueles galileus, a maioria deles sem estudo formal, mas que demonstravam mais sabedoria, mais virtude às vezes, do que os mais cultos rabinos que ele conhecia em Jerusalém. Ele entendeu que a arte de educar não parte só do conhecimento intelectual, ela pede uma certa sensibilidade. Por isso Kardec define a educação como uma arte. Não é apenas uma habilidade, não é apenas uma capacidade intelectual. Kardec usa essa expressão, é a arte. Arte do quê? De manejar os caracteres. Então, para Kardec, educar é a arte de manejar os caracteres. Então, cada caractere, cada pessoa, cada espírito, pede uma certa postura, uma certa medida, uma certa abordagem. Então, a arte de lidar com cada caractere, com cada espírito em sua condição. E aí ele diz, essa arte, ela se baseia em 3 pilares, que são para nós essenciais, e que estão intimamente associados à virtude da temperança. Kardec diz assim, essa arte ela precisa de 3 coisas, muito tato, muita experiência e profunda observação. Os 3 pilares da educação para Allan Kardec: tato, experiência e observação. Qual vem primeiro? Essa é a ordem que está lá no Livro dos Espíritos. Tato. O que é tato? Nós conhecemos o tato como sentido, né? Estou tateando a mesa, estou tateando o meu braço. Mas pensa isso na relação com o outro. O que é o tato? Vocês já ouviram algo nesse sentido? Tenha muito tato com aquela pessoa. Ou seja, pondera muito bem a maneira pela qual você vai abordar ela. Olha como é que você vai tocá-la. Não no sentido de toque físico, mas toque de alma a alma. Em outras palavras, ter tato é saber como abordar cada criatura. Para algumas, determinada abordagem será adequada. Para outras, aquela mesma abordagem poderá ser excessiva. Para outras, aquela mesma abordagem poderá ser frágil demais. Então, o tato é essa sensibilidade, porque não é algo intelectual apenas, racional, é muito mais algo do sentimento, essa sensibilidade de saber como lidar com cada criatura. Quem nos ensina isso de maneira sublime? É só ler o Evangelho, é só ver a vida de Jesus. Como ele transita de uma postura firme, mais enérgica para com os fariseus, porque era aquilo de que eles careciam, para uma postura de suave acolhimento, amoroso acolhimento para com a mulher adúltera, por exemplo. Vão lá no capítulo 8 do Evangelho de João e leiam a passagem da mulher adúltera. É uma das passagens mais belas e ilustrativas do Evangelho. Por quê? Na mesma passagem, nós temos Jesus lidando
com os fariseus orgulhosos e pedantes que queriam condená-la e apedrejá-la, e com a mulher que estava caída, equivocada em suas escolhas. Então olha a cena, chega aquela mulher, é lançada ao chão, Jesus permanece abaixado no mesmo patamar dela para criar uma conexão. Ali fica enquanto é tentado por eles. Olha, diz a lei de Moisés que era para apedrejar. Que dizes? Jesus fica na mesma posição dela, em silêncio. Eles insistem. Jesus então sai daquela posição, se ergue na altura de sua autoridade moral e lança uma das frases mais bonitas da história da humanidade. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E abaixa de novo. Gente, o que você faz diante dessa cena? Você imagina, você é um fariseu. Você está lá, movido por aquela sanha de destruir, de condenar, o orgulho. Ergue aquela grandeza de autoridade moral diante de você e diz assim: se você está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, olha o tato, porque Jesus ele não foi agressivo, ele não foi violento, mas ele foi, assim, de uma força moral, de uma profundidade de abordagem gigantesca. Tanto que eles não conseguiram nem responder. Foi saindo aos poucos. Os mais velhos primeiro, por quê? Mais maduros um pouco, né? Foram saindo. De repente não tinha mais ninguém. Ele não precisou falar mais nada. Aí ele volta-se para a mulher e diz: onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Entenderam o que é tato? Com duas frases, Jesus ensinou os fariseus, ensinou a mulher, ensinou a humanidade. Encontrando a justa medida de energia para com os fariseus, naquela frase marcante, e de ternura e acolhimento para a mulher caída. Então, gente, isso é tato. Isso é saber usar divinamente as palavras. É entender que para os fariseus era preciso um pouquinho mais de sal. Para a mulher era preciso ajustar o sal em outra medida. E com isso ele ensinou a todos nós. Muito tato. Mas de onde vem esse tato? Próximo pilar, muita experiência. Só desenvolve isso quem vai à lida humana, quem convive, quem se esforça, quem busca aprender. Por isso nós vivemos em sociedade. Por isso não vivemos o espiritismo isolados uns dos outros. Por isso nos reunimos aqui. Por isso vivemos em família. Porque isso nos dá experiência, isso nos ajuda a conhecer a natureza humana, a entendê-la, para compreendê-la, para saber cada vez mais como agir em relação a essa ou aquela pessoa, nesta ou naquela circunstância. Por isso nós precisamos de convivência, por isso o esforço coletivo dá-nos experiência. E claro, adquire mais experiência aquele que observa melhor a vida. Aí o terceiro pilar de Kardec, profunda observação. Porque eu posso viver uma vida inteira meio desatento, invigilante, relapso e tirar quase nada de experiência. Eu vivi só no automatismo, só no mecanicismo da vida. Agora, quem observa a vida, esse aprende mais. Como nos diz André Luiz, né? Quem fala menos, ouve melhor. Quem ouve melhor, aprende mais. Então a nossa vida, às vezes tão marcada pela fala irrefletida, intemperante, sem a justa medida, se a gente falar menos, ouvir mais, para aprender mais, a gente vai gradualmente desenvolvendo mais essa habilidade educativa de que Kardec nos falava, que Paulo pôde aprender gradualmente, junto lá a um Simão Pedro. Porque como Simão Pedro era tão eficaz no seu ministério de conciliação? Por quê? Porque ele tinha muito tato, muita experiência de vida e profunda observação com Jesus. É o que Paulo constatou lá aquele dia no diálogo com Tiago. Aqueles galileus que não tinham nem de longe a formação dos grandes rabinos em Jerusalém, eles tinham experiência de vida e
uma enorme expressão de bondade e renúncia. Então eles tinham tato, tinham experiência e sabiam observar. Aprender com Jesus para fazer melhor. Para encontrar a justa medida em cada circunstância. Para oferecerem à espiritualidade um campo mental mais aberto à inspiração que os ajudava a proceder. Como Pedro naquele dia, lá em Antioquia, um dia fatídico, como agir? Ele logo sentiu uma inspiração. Pedro, lembra da cruz, busca o equilíbrio. E assim ele salvou o cristianismo. Então, nós estamos diante aqui de algo que é absolutamente fundamental, porque todos vivemos em sociedade, todos seremos chamados a lidar com pessoas das mais diferentes naturezas. E a gente precisa aprender a desenvolver com Jesus, em nosso esforço diário, de sensibilidade, de inspiração, essa virtude, essa capacidade de sabermos temperar as nossas palavras e a nossa abordagem diante de cada pessoa. Porque nessa busca do equilíbrio, da justa medida, está exatamente a virtude. O que são as paixões, conforme a definição dos Espíritos? Questões 907, 908 do Livro dos Espíritos. É tudo aquilo que peca pelo excesso. Foi para um extremo ou foi para o outro, saiu do caminho da virtude, saiu da temperança. Né? É igual o tempero. Sal demais é intragável, sal de menos também. Agora o sal na justa medida é aquela beleza. Assim também na vida. Passou para um lado ou faltou no outro, saímos do caminho do meio, o caminho da virtude. E a isso se dá o nome de paixão, é o excesso. Só ler essas questões, a gente vai ver ali mais de uma vez a palavrinha excesso. Eu posso ter excesso de mais ou excesso de falta, né? De todo jeito é um excesso. O excesso que abunda ou o excesso que falta. Aí a gente saiu do meio. Por isso, temperança é equilíbrio. É busca de equilíbrio, é busca de moderação. Em tudo. Na relação com as coisas do mundo, comer demais, comer de menos, são problemas. Sexo demais, sexo de menos, faltando a medida, o equilíbrio, a intenção nobre, problema. Sono demais, sono de menos, problema. O amor fora do equilíbrio, por um lado, tende à possessividade, ao ciúme, por outro, caminha para a indiferença, né? Para o distanciamento. Então, tudo na vida pede-nos esse caminho do meio. Essa, portanto, a norma ideal que nos cabe desenvolver, como nos diz Emmanuel, numa mensagem do livro Páginas de Fé, capítulo de número 3, em que ele vai dizer assim, falando do obreiro do Senhor, ou do obreiro espírita, né, de todos nós que nos esforçamos por aplicar o Evangelho, ele diz assim, nem tão ardente no ideal que descambe na precipitação, nem tão estático que apenas viva de sonho. Onde está a temperança? Me consumir abraçando 50 trabalhos na semana? Não, aí é exagero para um lado. Mas também não posso cair no exagero para o outro, que é ficar só vivendo de projetos e de sonhos, sem nunca colocar as mãos na massa. O obreiro ideal do Evangelho, ele está no meio. Ele abraça, ele usa bem o tempo, ele abraça o trabalho, ele realiza, mas também sem exceder-se, querendo fazer tudo, abraçar o mundo, não conseguindo fazer bem aquilo que se propõe a fazer. Nem tão exigente no trato com os outros, que se converta em figurino de intolerância, nem tão apático que se torne irresponsável. Então não posso cobrar excessivamente, tornando-me intransigente, intragável no trato, mas também não posso ser apático excessivamente a ponto de me tornar irresponsável. Pode fazer tudo o que bem entender na casa, nas atividades, e aí ninguém dá aquela ordenança à atividade que é tão importante. Nem tão fanático na atividade que suscite perturbação, nem tão brando que se faça preguiça. Nem tão extremista em questão de direito que inspire violência, nem tão fraco que encoraje o desrespeito.
nem tão isolado em sociedade que se encastele no egoísmo, nem tão agarrado às relações de toda espécie que se queime nas paixões, nem tão prudente que se atenha à frieza, nem tão desabrido que abrace a temeridade, nem tão aflito ante as lutas e problemas do cotidiano, nem tão despreocupado que se arroje à indiferença. Lições, portanto, que nos ajudam a identificar os excessos de um lado e do outro, para que encontremos no meio o equilíbrio, o tempero adequado da vida, no que fazemos, no que falamos, no trato com essa circunstância ou com aquela pessoa. Eis, portanto, uma virtude fundamental sobre a qual cabe-nos refletir a cada dia, buscando esse trabalho íntimo de renovação com Jesus, para que desenvolvamos, nas palavras de Kardec, esses 3 pilares que são essenciais à nossa tarefa educativa, em relação a nós próprios e em relação aos outros. Cada vez mais tato, cada vez mais experiência e cada vez mais observação, para que saibamos como convém responder a cada um, encontrando a justa medida, a medida do tempero em nossas palavras e em nossa ação. Que o exemplo de Paulo, aprendendo com os demais discípulos, possa nos servir, que saibamos refletir como temos lidado com as muitas pessoas que o Senhor aproxima de nós. São elas tão diferentes? Encontramos tão múltiplas expressões de vivência, de postura, justamente para que saibamos alargar, desenvolver cada vez mais essa nossa virtude, para que avancemos na senda do progresso, encontrando cada vez também mais felicidade, mais plenitude em tudo aquilo que nos propomos a fazer. Concluindo, portanto, recordamos a frase de Paulo, que fica como lema para cada um de nós: que a nossa palavra seja sempre temperada com sal na justa medida, para que saibamos responder como convém a cada um. A todos, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.